Senhores, Alex, mais um vídeo aí. Então, hoje é um vídeo que eu vou responder algumas, talvez de repente algumas acusações, algumas considerações do Casagrande, né, no programa Seleção Sport TV. E ele falou assim umas coisas que eu achei algumas bobagens, assim, eu tenho algumas considerações, ou mesmo talvez alguns pontos em que ele tem razão. E que alguns outros comentaristas aí do Seleção Sport TV tenham cometido alguns erros ou tenham feito algumas considerações exageradas, mas também algumas considerações plausíveis, no mínimo plausíveis. Ou talvez, de repente, até, por que não dizer corretas. Vamos lá. Casagrande, assim, eu não senti tanta maldade nele, assim, mas ele, em alguns pontos, ou ele está errado ou ele está incompleto, e talvez até em vários pontos. Eu não acho que ele seja totalmente errado, mas vamos complementar ponto a ponto aí. Premissa, ele tem o que o Casagrande fala tem duas premissas básicas. Primeiro, tem que ter plano B. Na sua vida você eventualmente tem que ter um plano B. Se uma coisa não der certo, você teria que tentar outra. B, tapar buraco. Eventualmente você usa medidas para tapar o buraco, o vazio que está no seu coração, e algumas medidas podem até serem, de acordo com a argumentação do Casagrande, serem medidas de tapar buraco bastante ineficientes. Ao que eu discordo. Pelo menos nas medidas que eventualmente eu tive na minha vida. Claro que não sei se o Casagrande está falando sobre a minha vida, mas não concordo com o Casagrande. Vamos lá. O Casagrande acha que quando há vazio é porque o vazio, não pode ser ocupado ou preenchido, ou você eventualmente teria que se ocupar com aquilo que você acha que é o mais correto, pois continua lá. Eu vou provar porque ele está errado. Quando o vazio não é preenchido, sempre, em todas as situações, embora as pessoas talvez não tenham percebido isso, é porque nós escolhemos não preencher o vazio. Eu poderia preencher o vazio totalmente com Deus se eu quisesse. Eu poderia preencher o meu vazio totalmente com as atividades, eventualmente ministeriais, que eu executaria. Eu não preenchi isso porque eu não quis, Casagrande. Eu não quis. Então cuidado com essa interpretação do vazio que você faz. Você está interpretando assim, não, ele não conseguiu preencher o vazio. Não, eu não queria. Eu poderia fazer se eu quisesse. Eu escolhi não fazer, porque eventualmente havia outras coisas no mundo que me interessavam. Eu já vou tecer mais considerações a respeito. Sobre plano B. Mais uma consideração nessa do plano B. Eu tentei ter plano B, só que em alguns momentos que eu ia, inclusive, executar o plano B, eu fui impedido. Aí você vai ter que questionar da fé de cada qual. Eu posso eventualmente, um plano A não deu certo, vou tentar aplicar um plano B. Eu eventualmente vou aplicar o plano B. Ou até mesmo tentar aplicar o plano A. Aí eventualmente recebo algumas acusações de outras pessoas, perco a fé e não consigo executar. Isso aconteceu comigo quando eu era ateu e quando eu era cristão. Aconteceu nas duas circunstâncias. Não porque o vazio está preenchido, eventualmente a pessoa perde a fé. E ela de repente vai tentar um plano B, de repente não deu certo aqui, posso ir no outro. No meu caso não era nem por isso, era mais por exigência, entre aspas, bíblica. Porque havia a possibilidade, como diz Paulo, de se manter na atividade que foi chamada. Só que para isso eu precisava ter mais coragem. Não era só uma questão de vazio, depende da sua própria volição interior. Eu falei, não, eu posso até fazer isso, mas eu preciso de tranquilidade. Perdi tranquilidade, não consegui executar por acusações externas. As acusações externas me machucaram a ponto de eu não conseguir me concentrar tanto numa questão, por exemplo, profissional ou questão de atividade. Até consegui fazer atividades, mas sempre com muita machucadura espiritual. Então, em outras atividades, talvez eu não conseguisse fazer. Justamente por causa de algum tipo de machucadura, de acusações externas. Então, assim, que isso fique muito claro. Né? Muitas vezes a pessoa, ela tem que ter um plano B. Nem o plano B ela consegue executar. Nem o plano A, o B, o C, o D, o E, qualquer plano que for. Talvez justamente porque o vazio do coração, que ele até queria deixar parcialmente aberto, porque ele teria outros objetivos para poder cumprir com o vazio do coração, ele não, eventualmente não faz, porque talvez outras pessoas vieram e abriram mais o buraco. A possibilidade de você eventualmente abrir ou ter o seu buraco aberto é por causa de atrapalhos externos. É totalmente possível. Então, se esse vazio é uma coisa que tem que ser preenchida, cuidado. Às vezes, outras pessoas podem adentrar os nossos corações e acabar atrapalhando. Ou, às vezes, não só outras pessoas. Se é que você me entende. Seja com atividade que eu gostasse ou não, independente. Aqui não é nem a questão, você tem que buscar outra coisa que você gosta. Não, porque você pode ir para um plano, eventualmente, de uma atividade que você não goste. Tudo bem, não é o problema. Não é a questão. Você pode talvez até, eu acredito em salvação. Você pode até ser salvo, eventualmente você trabalhou a vida inteira
com uma coisa que você até foi chamado, mas você não gosta de fazer. É até possível, é possível. Só que o problema não é esse. Com coração vazio, sem vazio, isso não é o problema. O problema muitas vezes é se você realmente consegue, durante todo esse processo, durante toda essa conjuntura, lutar contra todas as dificuldades que eventualmente vão se apresentar no caminho e antes dele. Não é só vazio, não, porque você está com as atividades são tapa-buraco. Elas não resolveram o vazio do seu coração. Essa não é a questão. Se você resolve o vazio do seu coração, não quer dizer que você vai ficar animado com todas as coisas que poderiam potencialmente abrir o vazio do seu coração de volta. Eventualmente por falta de fé, por alguma coisa. Não é muitas vezes o trabalho que vai fazer, até porque muitas vezes você precisa de conhecimento, não é o trabalho sempre que vai fazer com que você tenha resistência total para todas as situações da vida. Você pode ter o plano B e não ter uma motivação. Poxa, tudo bem, o plano B é interessante. Mas o plano B, o caminho para eu chegar no plano B é um caminho indesejável. Eu posso não ter total motivação para fazer algumas coisas do plano B. O plano A, mesma coisa. O plano A, de repente, o caminho é legal, o resultado é mais ou menos. Ou, de novo, o caminho é chato, o resultado até é um pouquinho mais interessante. Depende das circunstâncias, depende do quanto você está disposto a dar para que você mesmo preencha o seu próprio vazio, né? Muitas vezes, por exemplo, Alex, no final você deixou de procurar outra coisa. Claro, porque eu achei que por conta de acusações externas que eventualmente me desanimaram, e eu percebi que eu enfrentaria muitas dificuldades argumentativas contra outras pessoas, me desanimou, poxa, nem vou buscar outro processo, porque vai ser uma coisa, não a atividade em si, mas vai ser tão sem graça no final, poxa, porque daí eu vou para a atividade, e daí vou ficar com aquela preocupação na cabeça, porque alguém eventualmente falou alguma coisa contra mim, e vou me sentir mal, e não vou conseguir eventualmente perpetrar ou executar a atividade específica, por conta de uma dificuldade que eventualmente te desanime. Então não é só, você vai ter que buscar alguma coisa que te preencha o vazio, mas tem outra coisa que abre o vazio de volta. Então existe todo esse panorama, toda essa conjuntura. Tentando explicar de uma maneira um pouco melhor, talvez. Por exemplo, não importa que seja uma atividade que você gosta ou não. Pode ser que haja uma atividade que você não gosta, que até te preenche o buraco, mas não totalmente. Ou uma atividade que você gosta e preenche 100% do buraco. Ou com ambas. De repente você faz os dois. Atividade que você gosta e coisa que você não gosta tanto. Mas eu fui impedido de executar por perda de confiança em mim mesmo, por argumentação externa, contra mim, que me desanimou, já que eu teria, trabalhar e encarar dificuldades argumentativas externas. Além do meu próprio trabalho, se eu eventualmente tivesse. Mesmo junto a Deus, argumentando contra mentiras doutrinárias ou pessoais, o que para mim pareceu muito pesado à época. Eu teria até capacidade, mas sofreria argumentativamente, com ou sem trabalho. Então, mesmo permanecendo numa atividade que é um tapa-buraco para você, eu já vou explicar por que não é, sofreria argumentativamente, com ou sem trabalho. Então, mesmo que eu não estivesse trabalhando, eu sofreria argumentativamente. E talvez se eu estivesse trabalhando, eu também sofreria argumentativamente. Eu tinha até um plano C, de certa forma. Aliás, isso que eu estou fazendo em relação a vídeos, então, as pessoas fazem, não, porque no final... Não, porque a pessoa pode entrar em depressão, por exemplo. Eu não entrei em depressão. Nesse ano que eventualmente eu fiquei um pouco mais parado com menos atividade. Até antes da pandemia eu estava em atividade. E depois não tive atividade, fiz apenas uma coisa ou outra. Mas também continuei aqui, os vídeos como uma forma de continuar. De certa forma era um plano C. E eu já havia antevido essa possibilidade um pouco. Eu tinha até um plano C de certa forma em verdade. Um dos meus planos, inclusive, é o que faço hoje, com esses vídeos, por exemplo. E sofri de modo que mesmo a atividade que eu gostasse poderia ser ruim de desenvolver por dificuldades externas que eventualmente seriam paralelas à atividade. Por impedimento, já que estaria desanimado pela questão argumentativa, por exemplo. Eventualmente até outras. Então o buraco estaria lá, mesmo que eu fizesse algo que eu gostasse muito. Não é a sua atividade que você gosta muito que necessariamente vai preencher o buraco, dependendo das situações externas que você vive. Mesmo que eu jogasse videogame, por exemplo, que é a minha atividade preferida, e foi o que fiz, o buraco estava lá por eventuais machucadores externos. Não por vontade de trabalhar. Porque em relação à minha atividade, que seria o plano A, entre aspas, que é uma atividade que eu não gosto tanto, que eu sou formado em Direito, essa atividade não era exatamente uma machucadura espiritual, era apenas uma dúvida. Poxa, de repente eu poderia estar nessa atividade, embora não gostando tanto, com outro tipo de resultado. Só que mesmo para isso eu precisaria de tranquilidade. Mas então você pode buscar alguma outra coisa que você gosta e que também demandaria eventualmente estudo, eventualmente
teria que ir atrás dessa questão profissional, que seria para mim uma coisa desagradável também. Poxa, ou não só na questão de estudo, eventualmente eu vou ter que participar do processo de seleção, entrega de currículo, todo o processo que seria uma coisa desagradável, que eu até em outros momentos cheguei a tentar fazer, e talvez aqui esteja um pouco se o Casagrande tentou dizer isso. O Casagrande talvez aqui também um pouco pecou por erro argumentativo ou até falso testemunho, porque se foi sobre o meu caso, eu tentei, na verdade, buscar outras coisas diferentes que no final sempre me geravam algum tipo de desânimo. Mas é um processo que você vai ter que descobrir um plano B. Você vai ter que descobrir outra coisa que você gosta. É um outro processo também difícil. Uma das coisas que eu acabei descobrindo, realmente depois, foi o videogame. Mas eu não sei em que medida eu iria conseguir fazer isso profissionalmente. Até porque eu não jogaria sempre. E no final, depois, inclusive, de alguns anos, eu nem queria fazer isso profissionalmente. Queria continuar jogando, mas não fazendo profissionalmente. Então, assim, apenas não tenho esse total. Como se eu não tivesse, inclusive, tentado outras coisas. Cheguei a tentar fazer outros processos de seleção, mas eu sempre sentia como: será que eu realmente vou querer essa atividade? Será que eu vou querer isso? Então, assim, esse preencher o buraco que ele fala, como se eu não tivesse tentado preencher o buraco com outras coisas. Até tentei, na verdade. Mas em outros momentos eu não me animava nem a fazer isso, justamente ou porque teria que estudar ou teria que passar em processo de seleção, que se eu não conseguisse, não por medo de rejeição, não teria tanto, mas assim, eu teria medo de despender muito gasto, nem só financeiro, de tempo mesmo. Poxa, eu vou fazer um processo de seleção. Pô, que desagradável você vai dizer não. Perdi todo o tempo de ir no processo de seleção, entrega de currículo e tal. Eu acho que não seria. Mas vai que você passa. Não, o processo em si não me animava. Aliás, às vezes processos de seleção, processos de seleção. Às vezes você teria que fazer várias, entre aspas, provas para eventualmente passar em uma determinada entrevista. Então, não era uma coisa que me interessava participar, ou eventualmente até concursos. Né? Você tem que buscar alguma coisa que você gosta. Tá, mas qual é o caminho para isso? É algo que eu considero aí um pouco desagradável. E vou ter que confirmar para ver se só está gravando. Não, tá gravando. Então, assim, nesse ponto aí, eu discordo aí das considerações do... mas seria uma coisa muito rápida. Não, mas e se eventualmente eu fizesse vários processos de seleção e não passasse? Não por causa do não que eles iriam dizer. Ou que não iriam, mas que poderiam dizer. Eu falei, poxa, tive todo o trabalho, é ruim, de repente teria que até um pouco me especializar em outra área e de repente fazer atividades que eu não necessariamente iria gostar. Então, você tem que fazer para com certeza atividades que você iria gostar. Eu também tentei isso, mas não sei se eventualmente iriam me contratar, ou por questão curricular, porque eventualmente o meu currículo é voltado para outra área. Então, mas aí vai ter que fazer coisa para vendas, por exemplo. Eu poderia trabalhar numa loja de videogame. Não sei se eu vou focar para isso, entendeu? E quem é que diz que eu quero ficar numa loja? Eu quero eventualmente jogar, não sei se na loja eu vou fazer a mesma coisa. Não sei se numa loja eu vou jogar, por exemplo, o trabalho seria um pouco diferente, embora teria a ver com a questão videogameística, mas... Ou mesmo em outras coisas, tentei mercado, tentei várias coisas, e no final acabou não se dando, porque eu acho que participar disso, não que seja uma coisa necessária, é um pouco cansativo, mas participar disso tudo para mim era muito... eu já me imaginava no futuro na atividade e talvez não necessariamente... me adaptando a tudo aquilo, não necessariamente gostando daquilo que eu eventualmente precisaria fazer o esforço, e mesmo que eu fosse aprovado, não gostaria, e provavelmente em algumas situações eu receberia não. Mas então vai ter que ficar no direito. Calma, eu preciso de preparo espiritual. Então, depende. E no final, em outro momento, eu perdi o preparo espiritual, então quer dizer... Ou não perdi, mas fui atacado por outras pessoas, isso me desanimou. Mesmo que eu estivesse acontecendo, me desanimou, vou ter que enfrentar situações. Não importa que Deus está comigo, né? Algumas pessoas dizem... A dificuldade vem dentro da capacidade de Deus estar com você. É ruim do meu jeito. É ruim você enfrentar situações difíceis que eu tenho capacidade, mesmo que eu esteja com Deus. Estar com Deus é também, você eventualmente também vai ter tristeza, também vai ter desânimo com atividades, também tem fadiga. Mas Deus está com você, como se isso fosse resposta para tudo. Não é essa o que o Casagrande não falou. Mas fazendo uma crítica à igreja. Era por isso, eu não queria participar de processos, que eu achava uma coisa muito, não inútil. Eu achava uma coisa muito dispendiosa, vamos dizer assim. Alguém poderia dizer que eu falei, mas eu não tinha fé. Sim, eu estava desenvolvendo. Justamente para aumentar minha fé, para enfrentar determinadas situações. Fiz outras coisas, até tentei, mas não deu. E depende da situação. Aqui o Casagrande está errado. Pois eu poderia, por exemplo, ter tapado o buraco
como eu já falei até no começo, ter tapado o buraco ou ter deixado Deus tapado o buraco. Eu poderia permitir isso 100%, mas eu decidi não deixar, porque eu preferia algumas coisas ainda. Porque eu queria algumas coisas do mundo. Porque eu preferi. Porque eu preferi. Minhas atividades não só tapavam um buraco meu, na verdade, inclusive Casa Grande. Eu tapei muito buraco dos outros. Seja em relação à ajuda ou no sentido de fazer as pessoas se conscientizarem sobre algumas coisas de Deus na vida dela. Não só a questão do buraco, né? Como se talvez na nossa vida o nosso único objetivo fosse tapar ou resolver os nossos próprios buracos. Não, talvez eu vou tapar um buraco ajudando o do outro. Ajudando a tapar o do outro. Então não é essa a questão. Pois eu poderia tapar, ou ter deixado Deus tapado, ou Deus tapado os buracos, né? Mas eu decidi não deixar porque eu queria. Tá. Minhas atividades não só tapavam um buraco meu, mas também dos outros. Eu ajudava os outros. E me preenchia. Isso me preenchia. Ah, mas passava. Não importa. Se a sua atividade eventualmente também é passageira, você tem que eventualmente fazer sucessivamente para te deixar feliz, porque senão o buraco volta. As minhas atividades também. Só que eu acredito que as minhas atividades tapavam o buraco mais eficientemente que as suas atividades. Porque as minhas eram divinas. As atividades seculares, não é que elas não sejam nobres. Qualquer atividade secular pode ser nobre. Mas elas são todas, pelo que diz a palavra, menos divinas. Né? Então, assim, não que elas sejam criticáveis, mas elas estão mais vinculadas ao mundo do que qualquer atividade ministerial evangélica em que você, a princípio, teria a questão do Espírito Santo, mas aí depende de você crer nisso. Diz a Bíblia, as atividades muitas vezes humanas são trapo diante de Deus.